Oi, então, voltei. Seguindo, né, com a introdução da nossa viagem, eu quero deixar registrados os nossos planejamentos. Então, hoje até tô de orelhinha, nem sei como é que tá, se tá caindo ou não. Ela aperta um pouquinho, que me deixa triste, porque eu quero muito usar a orelhinha lá nos parques. Essa aqui foi quando a gente foi pra Los Angeles. No meu aniversário a gente foi pra Disney, foi muito legal lá em Anaheim. E foi muito legal. Então essa orelhinha ela já tem 5 anos e ela vai ficar em casa porque eu quero outra orelhinha lá. Mas eu tô sentindo que ela tá meio caindo, sabe? Mas enfim, vamos lá. Planejamento. Então assim, além de todo o planejamento financeiro, a gente precisa saber o que quer fazer para sabia que a gente queria fazer os parques e foi a primeira coisa que a gente comprou, foi os ingressos do parque. Por quê? Isso foi em dezembro, né? A gente vai viajar em maio, então, final de abril, então a gente comprou já, acho que foi antes de dezembro, inclusive, porque eu vi que ia aumentar os ingressos da Disney. Eu falei pro Daniel, amor, a gente vai mesmo? Tá, vamos, porque vai aumentar o ingresso da Disney e então, né, a gente já seria bom já comprar antes do aumento, já que a gente vai com certeza, é melhor a gente já garantir. Então a gente comprou os ingressos, compramos direto do site da Disney e tem assim, quanto mais dias, menos você paga por dia no parque. Então a gente viu lá que 7 dias era o preço menor, digamos assim, né? E o 8º dia era a mesma coisa, então a gente decidiu que a gente ia fazer 7 dias de parque. 2 dias cada um, menos o Animal Kingdom, que vai ser um dia só, porque, né, algumas pessoas falaram que não vale a pena fazer 2, tudo isso. A gente vai ver lá, né, se é isso mesmo. A gente vai começar uma terça, porque como a gente não tinha... As férias já estavam despachadas, mas a gente não tinha aéreo, né? Nada. Então a gente, não, vamos comer, porque agora tem que agendar. Eu sou uma pessoa que tem um foco incrível, mas tem que agendar os dias de parque. E isso eu já queria deixar, né? Comprei, já deixei agendado, porque senão depois às vezes o tempo passa e você, quando vê, já não tem mais, não teria mais disponibilidade. Como o Daniel fala, minhas amigas blogueiras, que realmente tem acontecido de não ter, né, tipo, quem chega lá na hora ou para comprar ingresso ou que não agendou, não conseguia entrar. Mas enfim, começamos uma terça porque a gente ia ter um tempo para conseguir passagem aérea, né, ver assim, porque às vezes você compra no dia, a diferença de um dia para o outro é grande. Então é isso, né, a gente vai fazer 7 dias de parque, intercalando, 2 parques, uma folga, sempre intercalando com uma folga. E o SeaWorld a gente ia ver lá, o Legoland a gente vai também, isso a gente já tinha decidido que a gente ia, porque o Lego é um parque que fica em outra cidade, mas é um parque para crianças menores. Então a gente tem, né, a gente quer aproveitar aí agora que as crianças são menores. E daí a gente também queria um dia para ir pra praia. E o planejamento era todo em torno de Orlando e praias e lá onde é a Lego, essas coisas assim. E só que surgiu a oportunidade de a gente fazer o cruzeiro, que a gente tinha ainda, a gente não sabia. Sabia, mas achou que tinha perdido, porque a gente não tinha usado a carta de crédito no prazo quando a gente cancelou lá em 19. Daí foi muita coincidência que a gente tinha, né, já estava com o nosso cronograma e veio um e-mail da Royal Caribbean falando, olha, você tem uma carta de crédito, não quer usar? Então fiz uma simulação de cruzeiro que ia dar certinho as datas, com as datas que a gente já tá lá, depois do parque, final da viagem, e deu certo. Um bom desconto, né, o cruzeiro, e a gente vai fazer também um cruzeiro de 4 dias. Então mudou já um pouquinho mais o nosso planejamento, e sempre para melhor, né? O vizinho começou uma reforma aqui, então só vou dar uma passadinha no roteiro o que a gente fez.
os parques, né? Então, assim, a gente vai fazer os 4 dias de parques, 4 dias, os 4 parques, os 5 com Legoland, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei lá no site da Disney o mapa e abri o site da Disney para ver as atrações. Abri também o VPD, o blog deles, que é muito bom, né? Porque sempre tem uma dica, alguma coisa. E o aplicativo da Disney, que isso é muito importante ter para ver os tempos de fila. Porque assim, quando é só a gente, quando nós fomos, a gente foi completamente despretensioso, né? A gente queria passar o dia do meu aniversário lá, então, e foi maravilhoso, foi incrível. Mas com criança a gente quer aproveitar melhor. Então, eu fiz, né, mais ou menos um roteiro, ó, dia 1 de parque, o Magic Kingdom, e depois ele vai ser o último dia de parque. Então, a gente vai começar e terminar com o Magic Kingdom, depois Epcot, Hollywood, Animal Kingdom e o Legoland vai ser depois de tudo. Então, a gente fez, né, esse planejamento. O Daniel e eu, a gente dividiu como o planejamento. Então, assim, eu ficaria com o roteiro dos parques, então eu peguei as atrações, todos os números do mapa, eu coloquei o que era loja, o que não vamos fazer, porque tem um lugar que a altura, o Matheus tem altura para todos, mas tem alguns lugares que ele tem medo. Não tem por que eu ir num lugar que é escuro, que ele vai ficar com medo. Não, gente, tem tanta coisa para fazer lá que a gente passa depois, né? Se der certo, no futuro a gente vai de novo, eles vão estar maiores. Então eu fiz esse mapeamento, colocamos mais ou menos os horários para ver o que ia ficar. E claro que assim, muda, aquilo ali não é engessado, é só pra gente ter uma ideia. E assim, é bem isso, a gente vai no primeiro dia, o que der pra fazer, o que não der pra fazer, o que tá lá no cronograma, a gente deixa pro próximo, porque a gente vai voltar lá. Ou até, se sobrar tempo, a gente pode fazer outra coisa, ou tentar repetir alguma coisa que eles querem repetir. O que a gente queria fazer muito é a refeição com a princesa lá no castelo, com a Cinderela. Conseguimos. Tem que agendar com 60 dias de antecedência. 60 dias, de manhã cedo entra, porque depois já não tem mais. Conseguimos e vai ser janta. Porque eles empurram muito rápido, apesar de eu ter entrado às 8, eu só consegui pra janta. Mas vai ser perfeito, eu acho que vai coroar o primeiro dia de Disney com o jantar com a princesa. Tinha algumas coisas que a gente depois também mudou, fazer o Bibiribabari Boutique, que esse a gente não conseguiu horário, não conseguimos horário mesmo, queria marcar para o Matheus, que tem uma parte de cavaleiro que tem para os meninos, e para Manu, né, de princesa, e não conseguimos, liguei para Disney, concierge, não deu. Paciência, e assim, mas eu acho que até vai ser melhor, porque é um tempo de parque que a gente não vai perder. Nós vamos chegar lá com tempo, né, lá em Orlando, e vamos comprar vestido para Manu, então não, né, assim, não vai fazer falta. Uma outra coisa que a gente acabou desistindo depois é o almoço lá no Epcot, que tem o Mickey, o Tico e o Teco e o Pluto, eu acho. Que a gente acabou desistindo também, porque ia acabar... A gente não ia fazer no primeiro dia, porque o Epcot já é no segundo dia, né? Assim, o primeiro dia de Disney é o Magic Kingdom, que a gente queria fazer a janta, a refeição, e no outro dia o Epcot. Então eu não queria, tipo, 2 dias seguidos ter almoço, ter refeição com o personagem, e eu tentei o último dia. Daí pro último dia a gente pensou, não, né, pelo mapa, talvez não vale a pena, né? A gente vai encontrar os personagens, essa fila a gente vai pegar. E então a gente decidiu que não ia fazer. Um outro lugar que a gente vai, que é fora do parque, que vai ser a nossa primeira experiência Disney, vai ser almoço no Rainforest, lá no Disney Springs, que parece um restaurante bem legal, tem uma selva. Esse eu agendei também.
Legoland. E daí a gente vai, né? Claro, a gente vai passear lá por Orlando. E vamos pra praia, vamos pra Daytona. O Daniel viu um This Is Us. Então, a Kate não era pra ir dessa praia quando fosse adulta. Então o Daniel ficou curioso pra saber como que é essa praia. Não sei. E a gente vai pra lá também, vamos passar um dos dias, eu acho que é depois de todos os parques a gente vai. Porque esse planejamento foi o dele. Eu fiz o planejamento dos parques, e ele fez esse planejamento fora. E claro que assim, é o grosso, né? Porque eu fiz lá o planejamento, mostrei pra ele. Se fosse pra sentar junto e fazer tudo junto, não ia conseguir. E então assim, a gente faz e mostra e vai adequando. E nós vamos então para Miami também, porque o nosso cruzeiro é de lá, sai de lá. E então a gente também vai para o Museu da Criança lá em Miami, vamos para um outro parque, então vamos fazer alguma coisa. Vai ser rapidinho, acho que um dia, né, em Miami, e daí no outro dia é o cruzeiro, a gente faz o cruzeiro, depois volta e já volta para casa, acabou as férias, acabaram os 20 dias. Então, é isso, gente, é isso, e outra coisa que eu vou deixar registrado aqui, a gente não ia alugar carro para os primeiros 10 dias de viagem, porque a gente ia estar envolvido com o parque. Não tem porquê a gente, né, racionalmente, não tem porquê eu pagar aluguel de carro e estacionamento da Disney se eu vou passar o dia no parque. Mas o Daniel, ele é muito organizado. Ele fez lá os percursos que a gente ia fazer e tinha feito o valor do Uber ou Lyft. Qual seria o horário aproximado da gente pegar o Uber lá. E assim, deu elas por elas. Então a gente mudou de ideia, a gente optou por alugar carro, que vamos ficar bem mais confortáveis. Outra coisa que a gente mudou também foi que a gente ia comprar um carrinho para as crianças no parque, né? Porque assim, o dia vai ser longo, vão correr, vão cansar. Os carrinhos da Disney não são confortáveis. Então a gente ia comprar um carrinho duplo, né, para que comportasse os dois, porque o Matheus já tá grande, né? O Matheus e a Emanuele, 7 e 4 anos. Mas para eles, se eles cansarem, para ir caminhar até alguma outra atração, alguma coisa assim, ter o carrinho. Então a gente ia comprar lá, o Daniel já tinha mapeado onde que a gente ia comprar tudo. E um dia, vendo o Instagram do Turista Orlando, eu vi que tinha cupom de desconto para alugar carrinho numa empresa, que agora não lembro o nome. World Stroller? Não sei, não lembro. E realmente tinha o cupom de desconto, deu 30% de desconto e saiu bem mais barato. Alugar o carrinho pelos 10, 11 dias, eles levando no hotel, buscando depois no hotel, do que se a gente comprasse o carrinho, porque depois a gente ia ter que pagar para trazer para cá, todas essas coisas. Então alugamos o carrinho também. E deixa eu ver se tem mais uma coisa. A gente vai ficar no Celebration, que é um hotel, mas aqui é diferente, né? É um condomínio, apartamento. Porque o que eu queria era uma cozinha, não só uma mesinha, porque pra gente poder tomar café lá, se não tomar café fora, acaba sendo muito caro, e ser um quarto maior, porque a gente já é bagunceiro, numa viagem a gente fica bem mais bagunceiro, então tem que ter mais espaço pra gente guardar nossas bagunças. Mas eu quero ver se eu consigo ver como que é lá e mostrar. Mas enfim, é isso, planejamento, e estamos aí. Ficou chato, né? Desculpa aí.